Olá, o Aquele Help hoje está trazendo dicas preciosas de decoração. Se você quer dar aquele up na sua casa, então está no lugar certo. Fique aí conosco que eu já te conto, hein? São 5 detalhes imprescindíveis para a sua decoração. Para quem gosta de decoração, essa cena é corriqueira, né? Não pode ver um livro, uma revista de decoração que tem que pegar para folhear, porque sempre tem um toquinho a mais que a gente pode dar uma mudada em casa, não é mesmo? Então, hoje eu trago para vocês 5 dicas. Isso mesmo, se você quer dar aquela remodelada, um toque especial na sua casa, você pode optar pelo um gesso diferenciado, pela uma forração de parede. Hoje tem vários tipos de forração. Uma boa cortina, iluminação e aqueles quadros, aquelas composições super modernas, um estilo mais contemporâneo. Você pode dar uma remodelada na sua casa. Se você for clássico, também pode colocar aqueles quadros, as pinturas a óleo, aquelas telas maravilhosas, né? Que quem tem preserva 7 chaves e não deixa de colocar, mas também pode colocar, fazer composições com ela, que fica muito charmosa. Vou mostrar para vocês o passo a passo, tá? Algumas ideias, alguns projetos já executados, que eu tenho certeza que vão servir de inspiração. Os tetos de gesso estão cada vez mais imponentes. Já foi-se o tempo que se usava muito rococó, muita aplicação. Aqueles trabalhos de gesso com florzinhas, com bastante detalhe. Hoje a gente já vê um gesso mais retilíneo, sem muita riqueza. São os rasgos de luz indireta, são aplicações em relevos fazendo negativo e positivo. Essas nuances, né, que a gente olha o teto e vê, às vezes, um rasgo mais profundo e ali a gente coloca aquelas iluminações. Fica bem bacana. Aproveitando também, eu já posso adiantar sobre a iluminação. Iluminação é um outro fator, é uma outra dica que eu dei, que também dá aquele realce, é um elemento super poderoso na decoração. A gente pode trabalhar ele tanto no teto, então quando for fazer, a gente tem que respeitar o tipo de projeto, a tipo de proposta no projeto, para saber o tipo de spot, tipo de luminária, ou se vai colocar um pendente, para não brigar um elemento com o outro. Então o gesso tem que ser feito sempre paralelo ao projeto de iluminação. Hoje já tem uma matéria específica, né? Que um tempo atrás, quando a gente saía da faculdade, não tinha projeto de iluminação. A gente fazia uma especialização, né? E hoje essa especialização está crescendo cada dia mais. Os tipos de lâmpadas estão em constante mudança. A gente vê aquelas lâmpadas decorativas, essas em filamentos. Tem algumas que você olha assim, é LED. Não é LED. Então essa esquenta. A de LED não esquenta. A de LED produz mais luz. Então cada tipo de lâmpada também é para um determinado projeto. Tem uma gama de iluminação que a gente pode falar assim, essa luz é para um pé direito mais alto, aquelas lojas mais altas, aquelas salas que a gente olha, é enorme,
que eu digo às vezes que é um pé direito duplo, que corresponde a 2 andares, né? Então, o tipo de lâmpada, eu não posso colocar essa lâmpada halógena, uma lâmpada, um paflon, né? Uma coisinha retinha. Não, eu tenho que dar uma luminância maior. A iluminação dela tem que ser mais longa para surtir o efeito. De repente, você quer iluminar um detalhe na parede. Essa distância da iluminação também influencia para o rasgo da parede ao teto. Eu tenho que ter um cálculo também para saber até onde essa lâmpada vai alcançar. Então tudo é trabalhado em um bom projeto. Lógico que cada um gosta de um jeito. Nós profissionais estudamos para isso, né? Você leigo, você vai colocar às vezes o básico, corre o risco sim de acertar, de errar, né? Mas aqui nós vamos dar essas dicas que você pode colocar um rasgo dessa, pode pegar essas referências de imagem que eu vou passando para vocês, e vocês sabem que dá certo, então sabe que pode usar na sua casa. A aplicação de revestimento na parede, junto, se ele for um revestimento 3D, com uma boa iluminação, uma luz focada nele, você vai realçar. Se tiver relevos, né, às vezes a gente vê uma base reta, mas tem um brilhinho no papel de parede, ele vai ser realçado com a iluminação. Então a forração de parede, que é o terceiro, né, a terceira dica. Primeiro foi o rasgo de gesso, segundo a iluminação e a terceira a forração de parede. Forração de parede a gente pode trabalhar. Aqui nós trabalhamos com jardim vertical, que ele é artificial, né? Como era por questão de praticidade, foi feito artificial por estética, por a gente estar em uma loja. Nós estamos na Simoneto, tá, gente? Aqui é o showroom da Simoneto e que tem esse painel atrás. Então, pode ser feito também em MDF, em uma laca, essas aplicações almofadadas de um revestimento, de uma própria madeira. Hoje a gente usa muito uma marcenaria, né? Nada impede, mas você consegue trabalhar também no móvel planejado com esses bitzinhos, esses relevos. Eu tenho vários projetos que eu já fiz, a pessoa olha, acha que, nossa, isso aí não é marceneiro, não, é modulado. Entendeu? Então, hoje o modulado faz muita coisa que antes só o marceneiro fazia. Mas pela flexibilidade do material, está possibilitando que também as lojas corram atrás desse prejuízo. Os papéis de parede estão inovando, né? Estão trazendo riquezas de detalhes, de espessura, às vezes a gente olha um relevo, a gente, nossa, isso aí é um revestimento, o que é isso? É uma madeira? De tão real que ele está. Então ele possibilita também que a gente faça uns trabalhos diferenciados. Eu falei uns programas atrás sobre tendências, né? Tendência que está usando vários tipos de materiais, vários tipos de pedra, muito tijolinho, né, gente? Nós estamos na região que tem muita cerâmica. Nossas cerâmicas também podem ser trabalhadas de formas diferenciadas, fazendo não só aquele formato tradicional, mas aplicações diferentes, dando ressaltos de profundidade. Então isso engrandece um bom projeto, né? Você olha e fala assim, nossa, eu nunca imaginei isso. Então, porque usou a criatividade. Nós arquitetos usamos sempre, nós vivemos em constante transformação. Eu digo que às vezes eu estou no escritório sentado, penso projetos de uma maneira, coloco lá para executar. Quando eu chego em casa, durmo. No outro dia, não quero mais daquele jeito, já mudou. Então é normal a gente entrar em casa, por isso que muitas vezes eu opto por fazer um projeto atemporal. O que é atemporal? Aquele que não cansa, que vai passando 1 ano, 2 anos, 3 anos e ele está atual.
Então é muito importante você ter uma forração de parede que neutra. Se você pretende ter por bastante tempo, opte sempre por uma coisa mais básica, que não seja tão colorida. Deixa o colorido para os objetos, tá? Esses objetos que a gente vê que tá na moda, igual roupa. Hoje o brinco de flor tá na moda. Então a gente vai lá, vai colocar aquele arranjinho do jeito que está usando, mas daqui a pouco não vai estar usando mais. Então é fácil você tirar e você não teve um custo muito alto naquele objeto, entendeu? Então é fácil. Agora uma aplicação em parede já é mais difícil, não é isso? A outra dica que eu dei foi... antes eu gostaria de falar sobre o boiserie. Boiserie são aquelas aplicações em parede, na verdade eles surgiram no século XVIII. Os franceses faziam muito, e é uma tendência que vem sendo renovada. Antes fazia muito com gesso, fazia com madeira, fazia com gesso. Hoje a gente faz muito com gesso, já tem esses polietilenos, já vem com acabamento certinho para você aplicar, colar. Então isso tudo facilita. Na madeira, na Casa Cor desse ano, no Rio de Janeiro, eles apresentaram uma versão em perfil alumínio. Também achei muito interessante. Então a criatividade vai além. O que a gente olha são os efeitos, né? Esses frisinhos que a gente coloca, por exemplo, em armário. Antes colocava muito aquelas almofadadas. Hoje eles estão vindo em versões remodeladas, mais suave. A gente vê um negativo menos profundo. Então, com essas imagens, eu acho que você vai entender bem o que eu estou falando. De repente, você quer fazer uma versão diferente na sua casa, pega uma aplicaçãozinha, vai ali na loja ou pede, compra esse boiserie, material de construção. Eles vendem uma reguinha que você aplica, corta, cola. Pede um profissional também para instalar, porque fica perfeito. Às vezes não precisa nem pintura, mas se você quiser colocar uma parede de cor, fica bem bacana, você pinta ele também. Então você só vê a nuance, né? O efeito. Fica muito legal. Se tiver uma iluminação ainda, nada impede também de você colocar os quadros, né? O quadro também, nesse caso, eu acho que você nem comporta colocar composições de quadro. Uma outra dica que eu dei também foi essa composição de quadro. Em uma parede, de repente, que você quer renovar, eu tenho uma parede muito longa. Se você fizer uma composição de quadro, fica muito legal. Muitas pessoas me perguntam, Flávia, qual o tipo de quadro que eu coloco? Eu tenho que colocar todos iguaizinhos? Todas molduras iguais? Então, essa composição do quadro surgiu justamente para tirar esse paradigma, que tudo tem que ser simétrico, tudo tem que ser igualzinho, tudo tem que ser combinando. Não, eles têm que ter uma conversa, eles têm que ser harmônico com o outro. Isso sim dá aquele glamour, dá aquela suavidade no seu projeto. Nada impede você ter uma moldura fina e aí você pode ter um outro mais largo, uma caixa mais funda e outra com vidro. Eu vou mostrar alguns detalhes para vocês, algumas imagens que vocês vão ver que ficaram bem bacanas e pode reproduzir também se você tiver foto. Eu adoro fazer composição com natureza. Árvores. Às vezes eu pego um ipê que está florido, eu tiro vários pedacinhos de fotos do ipê e faço uma montagem. Já fiz, um cliente queria na casa dele, ele tinha ipê que ele plantou desde o comecinho, ele que plantou, então ele queria resgatar aquela lembrança da casa, aquela lembrança de infância. Então ele montou e nós montamos um quadro. Ficou muito bacana. Então essa criatividade, esse a mais na sua casa,
você vai dar, você vai direcionar. Às vezes você não tem esse toque, esse feeling para, eu não sei fazer. Chama alguém que faz. Pode ir lá, me chama lá que eu vou até a sua casa também, eu faço um projetinho para você. E outro toque que eu acho muito bacana, que às vezes a gente não dá valor, passa desapercebido, mas quando a gente olha em uma loja, olha em uma revista, como que muda é a cortina. Eu costumo falar que a gente olha para uma pessoa, lógico que olha se está bem vestida, olha o todo, mas um cabelo bem feito não chama uma atenção? Quando você vai numa casa, você olha tudo, mas você olha aquela cortina, tá suja, tá rasgada, tá curta, você já olha, se você entende mais um pouquinho, você vai falar, poxa, por que a pessoa não colocou uma barra? Hoje a gente pode colocar milhões de efeitos na cortina. Pode ter cortina colorida, cortina com acabamento embaixo, diferente do material de cima. Não precisa ser aquele mesmo tecido, aquele mesmo caimento. Quando você compra o tecido, ele tem um caimento. Aí você põe, mas se você põe uma barra dupla, mais longa, eu coloco com 30 centímetros, com 40, se for uma casa, um vão muito alto, já coloquei até de 60. Então, vai depender do projeto, vai depender do seu gosto. Tem pregas religiosas, essas preguinhas que você pode colocar tanto em cima como embaixo, você vai colocar no meio da cortina, você pode colocar, tem vários modelos, cores, materiais, texturas. Hoje o toque está em alta. Uma tendência para 2019, inclusive, é isso, você se sentir bem. Você tem que estar em um ambiente que seja acolhedor, que te abrace. Então o toque, a textura, o cheiro, você olhar uma coisa e ver que aquilo te dá suavidade, te dá prazer, vale a pena você investir, porque você vai ter aquela vontade de voltar para casa. Não é legal você ter uma casa toda decorada, gostosa, que você se sinta bem? Você vai para a rua, você vai querer sair, mas você vai querer voltar para casa, vai querer receber seus amigos em casa. Então eu acho que isso que vale a pena. Você invista na sua qualidade de vida. Isso vai fazer um bem enorme para a sua saúde, para o seu dia a dia. Seu dia vai ser mais produtivo, mais prazeroso. E é isso que eu procuro trazer para você. Sempre uma dica inovadora, aquela experiência que você fala assim, eu não sei, minha casa está sem graça. Vamos fazer uma forração de parede, vamos botar um jardim vertical? Por que não? Traz vida, traz um verde para dentro de casa. Se você quiser ver mais, acesse nossa página no Instagram. Vê aí, o endereço está aqui embaixo, eu coloco dicas, imagens todo dia. No Stories também eu coloco algumas imagens, algumas viagens que eu já fiz, que pode trazer alguma referência, alguma coisa que você traz produtivo e pode colocar em casa, tá bom? Espero poder ter te ajudado de alguma forma e semana que vem eu tenho certeza que você vai gostar também, porque eu tenho muita dica legal, hein? Até a próxima, fique com Deus. Móveis planejados Simoneto. Detalhes muito bem pensados. Mais possibilidades em qualquer medida. Mais cores e texturas. Mais do mesmo nunca. Simoneto Móveis Planejados. Um lugar assim feito a cada milímetro pra mim. Milimetricamente você. Simoneto.